Eu amo botas. Eu amo bota, eu amo como que o meu look fica quando eu tô usando bota, eu amo a minha autoconfiança. Eu realmente me encontrei dentro do modelo de sapato botas, porque eu tenho algumas explicações, mas eu tenho, na verdade, é uma história da minha última compra de bota que me fez pensar em várias coisas. Começando pela história. Então, eu acabei de voltar da Europa, né? Eu fiz um Eurosummer, que na verdade foi Zero Summer. Eu resolvi ir para os países mais nórdicos ali. Então, eu fui para Holanda, Suécia e Dinamarca. Era uma viagem de muitas paradas, mas a primeira eu ia para festivais, curtir a semana do Orgulho Gay com meus amigos na Amsterdã. E depois eu ia encontrar o Nilo, meu noivo, num campeonato de skate que ele estava fazendo lá na Suécia. E depois a gente ia para Copenhagen, que é uma cidade super demais, assim, da Dinamarca. Mas eu fui com uma missão de encontrar a minha nova bota, porque sempre que eu tenho a oportunidade de comprar alguma coisa, assim, nova, eu opto pela bota. E na Europa, as meninas usam muito botas como uma opção de sapato, assim, muito mais do que aqui no Brasil. E aí eu falei, pô, tô indo pra o lugar. Eu pensei até em olhar na internet, ver algumas opções legais, mas eu achei que ia ser muito legal eu ir à caça de uma bota nova que eu amasse na minha viagem e, enfim, ter esse objeto de recordação de lá também e essa atividade para fazer. Então fui lá, eu atrás da minha bota por Amsterdã. E o meu plano, assim, era encontrar essa bota em Amsterdã, porque eu falei, eu preciso da bota para todos os meus looks para o resto da viagem. Comecei a procurar. Em Amsterdã tem muito vintage, lojas de vintage. E aí eu tava certa que eu ia encontrar minha bota. Procurei todos os vintages, não encontrei. Aí comecei a procurar em outras lojas assim. Passou alguns dias, passou um festival, passou o show do Drake, passou alguns momentos que eu gostaria de estar com a minha bota que eu não estava. E aí tava chegando esse último festival que eu queria muito ir de bota, porque era meio que um lamaçal assim, e o look que eu tava pensando era um micro short e um body que ia ficar lindo com um botão. Eu falei, eu preciso achar esse raio dessa minha bota. E aí eu parei numa loja que eu gostei de uma bota. Comprei, cara, voltei com ela pra casa. Montei o look, eu falei, putz, não é essa bota. Meus amigos ainda falaram, cara, essa bota era cara. Tu vai zoar sua bota nessa primeira evento com ela, ela nunca mais vai ser a mesma. Desisti da bota. Mandei até minha amiga, gratidão Nina, pela missão, devolver lá a bota. Foi ela, devolveu e continuei na minha missão de encontrar a minha bota. Passou Suécia, nada da minha bota. Fui para 2 cidades, não encontrei, vintage shop, blá, blá. Eu estava pedalando por Copenhagen à noite, no meu segundo dia, já desesperançosa de que eu ia encontrar minha bota. Mas passei de bike na frente de uma vitrine e eu vi uma iluminação assim com uma bota que era perfeita. Tinha, tipo, uma altura, assim, que batia no joelho. Ela era alta, mas ela não era tão alta. E o salto dela era meio largo. Então, tipo, eu podia usar em várias ocasiões diferentes. Cara, ela era perfeita, assim. A bota que eu estava procurando esse tempo todo, eu não conhecia a marca, eu só vi ela na vitrine. Foi amor à primeira vista. Tirei uma foto pra eu ter a geolocalização, porque o nome do letreiro estava incompleto. Estavam faltando 3 letras no raio do letreiro e só estava escrito M. My. E aí eu botei no Google, não fazia sentido, então eu fui pela geolocalização. Fui atrás da minha bota no dia seguinte, eu saí. Cara, eu saí radiante. A bota ficou absolutamente perfeita. Era exatamente o que eu tinha imaginado, o que eu tinha visto de todas as meninas da rua, que eu não tive coragem de perguntar onde elas tinham comprado a bota. Era a bota dos meus sonhos. E eu saí de lá, assim, sei lá, eu tava mais feliz do que... Sei lá, tava mais feliz do que muitos momentos da minha vida. E eu parei um segundo e eu pensei... Por que eu tô tão feliz por causa de uma bota? Por que um objeto fashion ou uma compra pode me deixar nesse nível de felicidade? E automaticamente eu falei, tá bom, eu preciso analisar um pouco melhor isso, porque eu quero projetar exatamente esse sentimento todas as vezes que as babes comprarem Macai. Então lá fui eu pesquisar o que é esse sentimento de felicidade que a gente tem quando a gente consome alguma coisa que a gente ama muito.
Começando a desenvolver a nossa pesquisa. Então, dentro da minha pesquisa, eu entendi algumas coisas. A primeira dela é que a gente passa por várias liberações, literalmente, de hormônios de felicidade no nosso processo de compra. Então, antes da gente comprar, a gente tem uma alta liberação de dopamina, que é o hormônio da querência, assim. É aquele hormônio que a gente se imagina melhor dentro daquela situação, a gente imagina como que a gente seria mais feliz dentro daquela hipótese e a gente fica trabalhando nesse sentimento da antecipação e que normalmente é muito mais gostoso do que, de fato, fazer qualquer uma dessas coisas. Seja comer, seja comprar, seja encontrar, seja viajar. Esse sentimento da antecipação é um sentimento muito poderoso de liberação de hormônio de felicidade, o hormônio da dopamina. Então, ele, inclusive, segundo o livro Biology, que é um livro que eu estava lendo em relação aos nossos comportamentos de compra, ele fala que o hormônio da dopamina é o mais forte de todos os hormônios liberados de felicidade dentro do nosso processo de compra e que também explica o porquê que a gente nunca está satisfeito, porque esse sentimento da antecipação é o que faz a gente incessantemente estar sempre querendo a próxima coisa, porque a gente está sempre querendo se reconectar a esse sentimento de felicidade da antecipação, de imaginar essa vida bela que vai ser quando finalmente a gente conseguir o que a gente quer. Mas a antecipação normalmente é muito mais doce do que o ato de fato. Mas continuando, a gente também tem várias outras liberações de hormônio de felicidade ao longo do nosso processo. Então, quando a gente consegue, de fato, o que a gente queria, a gente tem a liberação da serotonina, que é o sentimento de status e de realização. Então, você se sentir realizada, você se sentir linda com aquele feito que você fez ou com aquela peça que você tanto procurava e você finalmente achou aquilo que você queria, era exatamente o que você queria. Também tem a liberação da serotonina e o pós da endorfina, quando você bota aquela peça e sai se sentindo linda, autoconfiante, você também tem a liberação da endorfina. Então, só aí já tem 3 hormônios de felicidade durante o seu processo de consumo. Mas também tem alguns outros fatores que fazem a gente entender por que a gente fica tão feliz, quase que num sentido animal, quando a gente está comprando alguma coisa. Então, dentro da minha pesquisa também apareceu um outro termo muito interessante, que falava sobre psicologia evolutiva, onde, desde que o mundo é mundo, para o ser humano, um fator de sobrevivência é a gente conseguir acumular coisas que garantem a nossa sobrevivência. Pensando no tempo aí da Era das Cavernas, se você, por exemplo, guardava muitos frutos ou muitos alimentos, isso te dava uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas, de que você conseguiria sobreviver por mais tempo. Calma, porque eu tenho um ponto dentro disso que remete às botas. Então, comparando isso ao universo fashion, eu considero bota um objeto que me ajuda a circular dentro do meu universo fashion. E se eu só tenho uma bota que me faz sentir linda e completa os meus looks e me traz todas essas outras emoções que a gente estava discutindo aí em relação à autoconfiança, em relação a estilo, em relação a pertencimento, em relação a ser um ícone fashion dentro da minha cabeça, porque essa é a minha linha de moda. Se eu tenho uma bota, eu tô bem. Eu tenho o que vestir, ela cumpre com as minhas necessidades básicas, ela protege o meu pé e ela cumpre com o papel dela ali. Agora, se eu tenho 5 botas, além de, se uma estragar, eu tenho outra, mas também se o meu look que eu tô vestindo hoje não combina tanto com aquela bota, eu tenho algumas outras opções para que eu consiga melhor sobreviver, entre aspas, dentro desse universo fashion. Entendeu como faz sentido? Então, dentro da nossa cabeça, a gente acumular bens que garantem a nossa melhor sobrevivência faz a gente
se sentir mais seguro, mas isso, consequentemente, reflete dentro dessa questão de promover felicidade ao ser humano, porque nosso cérebro está sempre procurando formas de conforto e sobrevivência, e isso automaticamente traz mais felicidade para a nossa vida também. Então, essa a parte de você querer acumular bens vem desse nosso instinto animal de querer sobreviver. Tem também o fato de a bota, assim como eu contei para vocês a história da minha bota de Copenhagen, ela deixa de ser só um objeto e passa a ser um marco na minha linha do tempo. A bota, ela cria uma narrativa pessoal dentro da minha vida. E quando a gente tem uma história para esses objetos, tem uma história para essa compra, isso passa a ser uma memória afetiva viva, onde a gente pode estar sempre revisitando aquela experiência, aquele momento, aquela memória através daquele objeto, através daquela compra que a gente fez naquele momento. Isso acaba também trazendo muitos estímulos de felicidade para o ato daquela compra. E para finalizar, a validação social. A gente sabe que muitas das vezes a gente compra coisas para pertencer a grupos. As compras, às vezes, podem ser um passaporte quase para que você pertença a uma tendência, a uma comunidade de uma marca, a uma comunidade de criativos, de um esporte. Os objetos, eles têm esse poder de fazer você se parecer mais a semelhantes. Mas a felicidade não vem de só você pertencer. Ela vem de você ser validado por aquela compra. E isso pode ser tanto uma validação externa, mas também uma validação interna, onde quando você compra aquele objeto, você se sente diferente, você se sente especial e você tem quase que a impressão de que as pessoas estejam percebendo a mesma coisa do que você está sentindo. Mas a gente também tem sempre essa esperança de que as pessoas notem aquilo que a gente está sentindo a partir daquele objeto. Então, essa esperança de validação social também é uma das grandes fontes de felicidade dos nossos atos de consumo. E que, para finalizar, a minha história da bota foi, assim, a cereja no meu bolo. Eu saí lá lindona de Copenhagen. Eu sou dessas que, tipo assim, eu comprei a bota, eu já troquei o meu look na loja e eu falei, eu vou sair da loja caminhando com a minha bota, tudo bem? Ela falou, tudo ótimo. E aí saí eu lá, linda, no Fashion Week, me sentindo a estrela popstar de Copenhagen. Vestindo a minha bota, me sentindo super autoconfiante e realmente, tipo, é uma coisa que me proporcionou todos esses elementos de felicidade que eu compartilhei com vocês agora. E eu tava num jantar, tava jantando com o Nilo, a gente foi pra esse restaurante super legal chamado Bar Amore, logo depois de eu comprar minha bota. Eu tava saindo da mesa, assim, e aí eu vi duas dinamarquesas. Era um grupo de 3 pessoas, um moço e 2 moças mais velhas, assim. Aí eu saí da mesa pra ir embora do restaurante e eu vi elas comentando e meio que olhando pra baixo, apontando pra minha bota. Aí eu olhei pra elas e eu falei, muito linda, né? Aí elas, tipo, muito linda. Eu tava olhando a sua bota o jantar todo. Eu tava louca pra saber de onde é que era. Aí eu falei, eu não sei de onde é. Mas eu acho que é de uma marca dinamarquesa. Eu comprei aqui. A moça tava me explicando, mas eu não lembro o nome. Ela falou, eu acho que é da... Eu vou botar o nome aqui no link pra vocês verem a bota. E eu vou botar uma foto também aqui pra vocês verem essa maravilha de bota que eu consumi dentro da minha caça às botas na Europa. Mas... Aí ela falou, é dessa marca, Rush Runner, não é? Aí eu falei, cara, quer ver? Aí eu levantei a minha bota assim, e ela falou, é exatamente dessa marca, Rush Runner. E aí, enfim, foi só a cereja no meu bolo para validar todas o porquê que eu consumo, o porquê que eu compro. O porquê que eu compro era para aquilo ali, entendeu? Era para eu ser validada pelas minhas fashion girlies do Fashion Week, me sentir a estrela popstar que eu sou e passar por todos esses sentimentos de ter um objeto que me remete a uma história, me sentir bem, sentir que eu me dei um presente, me sentir autoconfiante, sentir que eu encontrei o que eu estava procurando e no final, missão dada, missão cumprida.
eu voltei para casa com a bota dos meus sonhos. Entretanto, nós, Sexy Minds, sabemos que não é uma bolsinha ou uma bota que vai trazer a nossa felicidade e fazer a gente essencialmente feliz. Mas não tem como discutir com todos esses estímulos de felicidade que isso não é uma fonte válida. Então, é só uma provocação para vocês também buscarem equilíbrio na vida de vocês. Nós que vendemos marketing, vendemos marca, vendemos coisas, é muito importante a gente entender o que são esses estímulos de felicidade que a gente provoca nas pessoas, o que esses estímulos estão relacionados no momento que a pessoa está comprando aquele produto, aquele serviço, aquele conteúdo, mas equilibra tudo, né? Então, assim, é importante a gente comprar alguma coisa que a gente ama muito e tem 100% a ver com a nossa história, com a nossa identidade, com o nosso momento, mas também abrir mão de coisas que não façam mais tanto sentido fazendo uma doação e tá sempre buscando coisas mais profundas pra gente cada vez mais ser do que ter. Só uma semente aí de consciência pra vocês não caírem 100% nas nossas armadilhas, porque eu não sei vocês, mas eu sei tudo isso, mas eu também caio em todas. Então, nós, como Sexy Minds, entendemos que esse processo de compra, por mais que a gente tenha toda a razão e saiba de todas essas informações, ele é puramente emocional. É como se o nosso cérebro fosse raptado pelo espírito capitalista em busca de felicidade. Quando a gente vai ver, a gente já tá parcelando em 15 vezes aquele casaco de pelinho que a gente precisava, sabe? Ai. Aquele casaco de pelinho que a gente precisava. E as empresas usam muitos gatilhos para explorar ainda mais esse processo inconsciente. Então, na parte 2 desse episódio, a gente vai falar sobre 5 gatilhos emocionais que são normalmente usados na hora de você tomar decisões de compra e que você também pode usar para montar a estratégia da sua empresa. See you soon!